Apaixonar-se pela menina simples que odiava as ricas mimadas foi o choque que mudou tudo. Carlos sempre foi o rei do glamour. CEO de uma marca de moda mundialmente famosa, ele dançava entre festas extremamente luxuosas e eventos sociais repletos de luzes e câmeras. Ao seu redor eram sempre as mesmas herdeiras mimadas, cheias de poses e falta de conteúdo. O sorriso dele escondia o desprezo que sentia por aquele mundo superficial. Mas tudo isso mudou num dia quente de verão, quando seus olhos cruzaram com os de Luísa. Luísa era uma costureira de um bairro simples. Seus dedos dançavam com tecido e agulha, criando roupas que contavam histórias. Ela desprezava o universo de Carlos, acreditando que ali só havia vaidade. Frequentava feiras de moda alternativa, onde o talento genuíno era celebrado de verdade. O contraste entre eles era um choque elétrico. Era como se Carlos vivesse em um filme em Technicolor, enquanto Luísa era o preto e branco que trazia a autenticidade da vida. As paredes eram decoradas com croquis e amostras de tecidos vibrantes. Luísa, com o cabelo preso de forma despretensiosa, olhou para ele, os olhos cheios de desconfiar. Havia uma energia estranha no ar, uma tensão palpável que quase poderia ser cortada por uma tesoura. "Você não é como os outros, é?" comentou Luísa, colocando uma peça de roupa sobre a mesa, fixando o olhar nele. É claro que Carlos não tinha a resposta pronta. Ele hesitou. O passado o perseguiu por um instante. A lembrança de humilhações, de rejeições por ser apenas o filho do magnata. O que ele sabia sobre o sofrimento real? A dúvida crescia. Ele estava atraído pela autenticidade dela. Mas e se tudo não passasse de um capricho passageiro? Enquanto conversavam sobre roupas, cores e sonhos, Carlos percebeu o quanto Luísa era diferente. Ela tinha um brilho que escapava do convencional, uma paixão que ele nunca tivera. Mas as sombras do seu mundo anterior ameaçavam esse novo encanto. Luísa sentia isso. O medo de ser apenas uma musa temporária para um homem que via a autenticidade como uma excentricidade enjoativa a assombrava. Ela queria acreditar que Carlos pudesse ver além da superfície. "E se não for só sobre moda?" disse ele, tentando se aproximar mais. Mas Luísa guardava um segredo, algo que poderia mudar tudo. Apenas alguns meses atrás ela era uma refugiada, fugindo de um passado corrupto, onde as pessoas eram jogadas em caixas, rotuladas como ricas ou pobres. O que aconteceria se ela dissesse a verdade? Se Carlos soubesse que existia uma história mais profunda sob a superfície dela? A atmosfera ficou tensa. Luísa olhou para Carlos, seu coração acelerado, a boca seca. O que ela ia revelar poderia não apenas mudar a dinâmica entre eles, mas abalar tudo o que Carlos pensava sobre amor e classe social. Os olhos dele se encontraram de novo, e nesse momento tudo parecia em suspenso. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te..." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luísa olhou intensamente nos olhos de Carlos. O tempo parecia ter parado. "Antes de eu te contar, preciso saber se você está pronto." Sua voz soou baixa, quase um sussurro. Carlos assentiu, ansioso, sem saber que estava prestes a enfrentar a tempestade. Ela respirou fundo, as mãos tremendo levemente. Eu fugia de um passado complicado. Mas isso não é tudo. "Carlos, o que você vê em mim vai além do que você imagina." A tensão no ar crescia, como se uma bomba relógio estivesse prestes a explodir. "Eu estou ouvindo," ele respondeu,
Seu tom nervoso, mais determinado. No fundo, um sentimento inquieto crescia. Algo em Luísa carregava um peso que ele não podia ignorar. E então, ela começou a falar. Meu pai, ele se envolveu em negócios obscuros, tráfico, corrupção, gente que faz coisas horríveis para manter poder. Fui forçada a deixar tudo para trás, e isso me machuca até hoje. As palavras saíram das suas lábios como se a cada frase um fardo fosse liberado, mas também revelava algo mais profundo. A última coisa que fiz foi... Luísa hesitou, uma sombra passando por seu olhar. Carlos sentiu seu coração acelerar. O que foi? Luísa, você pode confiar em mim. Ele não sabia o quanto a verdade poderia ser devastadora. Nesse momento, um barulho alto irrompeu do lado de fora. Um vidro quebrando. Os dois se viraram, alarmados. Sombras se moviam apressadamente do lado de fora do ateliê. Carlos e Luísa trocaram olhares confusos. O que foi isso? Disse ela, o pânico começando a transparecer. Antes que pudessem entender, a porta do ateliê estourou. 2 homens encapuzados entraram com raiva estampada no rosto. Você, Luísa, onde está o que você roubou? Gritou um deles. E toda a energia do momento mudou. O ar se tornou pesado de medo. Carlos sentiu como se uma lâmina tivesse perfurado seu peito. Roubou? Eu não roubei nada. Luísa estava pálida, os olhos arregalados. Por favor, não, eu só queria viver. Carlos sentiu o desespero tomar conta dele. Acho que eu preciso saber a verdade agora, ele murmurou, o olhar fixo nela. Essa era a reviravolta que ele nunca poderia ter previsto. A imagem da costureira simples, genuína, estava se despedaçando. Ele se sentiu como se a confiança que havia construído entre eles estivesse prestes a colapsar. Você não entende, Luísa gritou, voltando-se para ele. Eu tive que me disfarçar. A única forma de escapar foi... Ela hesitou mais uma vez. O rosto dela estava pálido e as lágrimas começaram a escorregar. Eu sou a filha de um dos mais temidos chefes do crime organizado. A revelação percorreu a sala como eletricidade. Carlos ficou paralisado, quase incapaz de processar. O olhar dela estava cheio de angústia, uma tempestade de emoções. Ele estava apaixonado por uma mulher que não era apenas uma costureira simples, mas uma fugitiva, talvez até uma criminosa por associação. Os homens avançaram, prontos para pegar Luísa. Carlos sabia que precisava agir. Ele nunca imaginou que sua vida pudesse mudar tão radicalmente em segundos. Mas o carinho que sentia por Luísa o fez se levantar de uma forma que ele não achava que conseguiria. Saia, agora, ele gritou para ela, o medo e a coragem se misturando em seu coração. Eu não vou deixar eles levarem você. A adrenalina pulsava em suas veias. O que ele estava prestes a fazer poderia custar tudo, mas o amor que se acendia dentro dele valia qualquer risco. Enquanto os homens se aproximavam, uma pergunta atormentava a mente de Carlos. Ele realmente a conhecia? E se ao proteger Luísa, ele estivesse se colocando na linha de fogo de uma vida que não era sua? A tensão aumentava e a incerteza pairava no ar. O que aconteceria a seguir quando as máscaras caíssem? Carlos estava pronto para se colocar entre Luísa e os homens encapuzados que se aproximavam. O desespero fervia em seu peito, mas a determinação também crescia. Ele nunca se sentira tão vulnerável e, ao mesmo tempo, tão destemido. Saia, agora! Ele gritou novamente, a voz alta e firme, tentando transmitir toda a coragem que sentia lá dentro. Os homens pararam, os músculos tensos e os olhos estreitos ao encarar Carlos. Você, seu idiota, não se mete nisso, um deles retrucou, aproximando-se com um olhar ameaçador. Carlos fez um movimento brusco para proteger Luísa, que estava atrás dele,
com as mãos tremendo. Você não vai levar ela. Ele a segurou, um grito de desespero e amor ao mesmo tempo. Nesse momento, Luísa puxou o braço de Carlos. Carlos, não! Isso é perigoso! Mas antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou como um trovão no ar. Carlos sentiu o frio da bala passar muito perto dele. O pânico tomou conta do ambiente e a voz de Luísa desapareceu em meio à gritaria. Ele olhou para ela. A expressão dela doía mais que qualquer ferida que pudesse ter. O desespero estampado em seu rosto fazia seu coração acelerar ainda mais. As sombras dos homens recuaram, um deles gritando algo sobre conseguir o que vieram buscar. Carlos, atordoado, olhou para Luísa. Ela estava pálida e os olhos marejados. Eu não sei o que fazer, ela murmurou nervosa. Precisamos sair daqui, Carlos disse, agarrando a mão dela e puxando-a em direção à porta dos fundos. Mas quando estavam prestes a sair, um terceiro homem, que eles não haviam visto, entrou abruptamente no ateliê. O olhar dele era sombrio, como se soubesse mais do que deveria. E o que você pensa que está fazendo? O novo homem perguntou, com uma voz suave, mas cheia de poder. Ele tirou o capuz e Carlos ficou paralisado. Era um rosto conhecido. Era Alex, um antigo amigo de sua infância. Carlos mal podia acreditar. Alex, o que você está fazendo aqui? Você está envolvido nisso? A traição do seu amigo era como uma faca cavada em seu coração. Cuidado, Carlos! Luísa gritou. Ela percebeu a tensão no ar e tentou separá-los. Ele não pode ser de confiança. Alex sorriu, mas não havia calor no seu sorriso. Você sempre foi tão inocente, Carlos. Se você soubesse quem está realmente por trás disso tudo. Chega! Carlos gritou. Ele olhou para Luísa, que estava assustada e confusa. O que está acontecendo, Alex? Num instante, Alex se virou e olhou para Luísa, seus olhos se estreitando. Você não sabe, não é? Você é a chave para tudo isso. Nunca soube em quem estava se metendo. O mundo ao redor de Luísa pareceu desmoronar. Ela olhou para Carlos, desesperada. O que ele quer dizer com isso? Carlos estava em choque. Ele se virou para Alex, a raiva e a confusão fervendo dentro dele. O que você está dizendo? Luísa, é toda uma armadilha. Seu passado a faz mais valiosa do que você imagina. E eu não queria que você ficasse em perigo. Mas certas coisas não podem ser ignoradas. Nesse momento, Carlos percebeu que a conexão que tinha com Luísa era mais complicada do que pensava. Os homens que ameaçavam, Alex, os segredos, tudo parecia parte de um plano muito maior. E enquanto a verdade começava a se desenhar diante dele, um sentimento de impotência tomou conta. Luísa olhou nos olhos de Carlos, as lágrimas caindo. Carlos, eu juro que não sabia de nada disso. A tensão nas feridas emoções de Carlos era palpável. Ele não sabia em quem confiar, não sabia se poderia proteger Luísa. Mas a última coisa que queria era deixá-la. O pensamento de perdê-la o consumia. Estamos juntos nisso, não importa o que aconteça, murmurou Carlos, segurando a mão dela com força. Mas ao mesmo tempo, ele se questionava se ainda conhecia Luísa ou se estava prestes a se afundar em uma espiral de mentiras e traições. O que mais estava escondido na escuridão daquela noite? Uma nova explosão de tensão assombrava o ar, como se todos soubessem que algo catastrófico estava prestes a acontecer. O que Alex queria dizer sobre Luísa? Quem realmente eram aqueles homens e qual era o verdadeiro impacto do passado dela no futuro deles? A tempestade ainda estava longe de acabar. Carlos estava em choque, a mente girando com a revelação de Alex. Luísa, se realmente fosse a filha de um chefe do crime organizado, tudo mudou. Mas agora não era hora de questionar. Com os homens se aproximando, o instinto de proteção tomou conta dele. Ele segurou a mão de Luísa com força, sentindo seu coração bater freneticamente. Carlos, precisamos sair. Luísa implorou, os olhos arregalados de medo. O som da tensão era palpável,
e o silêncio que se seguiu fez com que cada segundo parecesse uma eternidade. Alex, no entanto, parecia calmo demais. Você não pode protegê-la, Carlos. Essa não é uma batalha que você pode vencer, disse ele, um sorriso arrogante atravessando seu rosto. Luísa é a chave para um enorme esquema. O que ela sabe pode mudar tudo, e não apenas para você. Cala a boca, Carlos gritou, a adrenalina fazendo seu corpo vibrar. Não toquem nela. Ele se posicionou na frente de Luísa, um muro de determinação contra qualquer ameaça. Mas então, uma coisa inesperada aconteceu. O terceiro homem, o que tinha aparecido por último, virou-se abruptamente e apontou uma arma para Alex. Você não está no comando aqui, Alex, ele disse, a voz carregada de desprezo. A última coisa que precisamos é de um traidor. A sala ficou em silêncio absoluto. A tensão estava tão densa que dava para cortar com uma faca. Carlos olhou para Luísa, seu medo refletido nos olhos dela. Era um momento surreal, onde alianças se desmoronavam e revelações distorcidas se tornavam claras. Carlos não sabia em quem confiar, nem se conseguiria salvar Luísa. Escuta, isso não é sobre você, Alex respondeu, a confiança começando a esvair-se. Nós podemos resolver isso juntos. Juntos? Você realmente acha que pode sair impune com isso? O homem disparou, e Carlos se preparou. Mas a cena se desenrolou rápido demais. Um tiro ecoou e a bala atingiu Alex no ombro. Ele caiu no chão. O grito de dor atravessou a sala. Alex! Gritou Carlos. Mas não havia tempo para lamentações. O ambiente virou um caos. Fuja! Agora! Luísa puxou Carlos pela mão e eles se lançaram para fora do ateliê. O cheiro de fumaça e o som das sirenes ao longe aumentavam a urgência. Enquanto corriam, Carlos tinha uma única certeza. Não podiam parar. Desceram as escadas correndo, passando pelo pequeno corredor que levava ao lado de trás do ateliê. O ar estava gelado e a adrenalina pulsava em suas veias. O que vamos fazer? Luísa perguntou, seu rosto pálido, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei, mas precisamos encontrar um lugar seguro, respondeu Carlos, puxando-a para uma rua mais calma. Enquanto olhavam ao redor, a realidade começou a se estabelecer. Luísa estava fugindo de algo muito maior, e ele estava profundamente envolvido. Foi quando Carlos notou algo, um carro em um canto da rua, as portas abertas, motor ligado. A sensação de que poderiam ser seguidos crescia, e a necessidade de escapar era mais premente. Vamos, é melhor entrarmos. Ele puxou Luísa em direção ao carro. Mas antes que pudessem chegar, um grupo de homens surgiu do nada, cercando-os. Claro que você não pensou que conseguiria escapar, disse um deles, um sorriso odioso se formando nos lábios. E naquele instante, Carlos percebeu. Havia muito mais em jogo do que um simples amor proibido. Luísa? Carlos sussurrou preocupado. O que está acontecendo? Ela olhou para ele com um brilho de determinação misturado ao medo. Carlos, você precisa saber de uma coisa. Além do meu passado, eu sou uma agente infiltrada. Estava aqui para desmantelar essa organização. O mundo de Carlos desabou. Tudo o que ele conhecia, tudo o que acreditava estar acontecendo, teria que ser reavaliado. Enquanto os homens se aproximavam, o que eles realmente eram e quem Luísa realmente era, giravam na mente de Carlos. O caos se aproximava como uma tempestade, e a única certeza era que as reviravoltas estavam longe de acabar. Carlos estava em choque, a mente girando com a revelação de Luísa. Ele tinha se apaixonado por uma agente infiltrada. Como isso era possível? O coração dele acelerou. Um esquema? O que você quer dizer com isso? Ele olhou ao redor. Os homens estavam cada vez mais próximos, e o medo paralisava suas ações. Eu não tive escolha. Estava aqui para descobrir quem está por trás dessa organização, Luísa explicou, as palavras saindo em um fio de desespero. Eles estão em toda parte, e eu não posso deixar você se envolver mais do que já está. A adrenalina se misturou à confusão.
Mas antes que Carlos pudesse processar tudo, uma explosão repentina ecoou atrás deles. O chão tremeu. Os homens que o cercavam olharam para trás, os rostos horrorizados. E então, tudo mudou. Uma nuvem de fumaça e estilhaços invadiu a cena. Os homens gritaram, despencando para o chão. Carlos e Luísa se lançaram para o lado, e a visão que se abriu à sua frente era surreal. Um enorme SUV negro, com o motor rugindo, surgiu em alta velocidade, atravessando a rua como se buscasse um alvo. O veículo parou abruptamente, as portas se abriram e figuras encapuzadas saltaram para fora, armadas com rifles. "Cuidado!" gritou Carlos, puxando Luísa para trás dele. Os encapuzados começaram a disparar, enquanto os homens que cercavam Carlos se espalhavam em pânico. A cena se transformou em um verdadeiro campo de batalha. "O que está acontecendo?" Carlos gritou enquanto se agachava, o medo correndo pela sua espinha. Luísa estava pálida, os olhos arregalados. É a minha família. Eles vieram me pegar. Estão atrás de mim." A revelação cortou como uma faca. Não era apenas um passado sombrio. Era uma ligação direta com uma organização criminosa. Carlos sentiu tudo desmoronar. A paixão que sentia por Luísa não era só complicada. Era carregada de um peso ainda maior. Ele olhou para ela, a confusão dentro dele crescendo. "Você estava infiltrada para desmantelar a sua própria família?" "Eu não sabia que eles estavam tão perto, Carlos", gritou Luísa, desesperada. "Não era assim que eu imaginava. Eu só queria escapar." Enquanto os tiros ecoavam, Carlos pensou em tudo que sacrificara para estar com ela. A vida dela estava ligada ao mundo que ele não compreendia, e agora seu amor poderia custar a vida de ambos. Os encapuzados começaram a se aproximar. Carlos puxou Luísa e, juntos, eles correram para trás de um carro estacionado, tentando se proteger. A adrenalina pulsava em suas veias, a tensão os envolvia, e a realidade pesada que os cercava os deixava sem chão. Então, como um soco no estômago, um dos encapuzados se aproximou ainda mais e, sem aviso, puxou o capuz para trás. Carlos ficou em choque. Era Ana, a irmã de Luísa. "O que você está fazendo aqui?" gritou Luísa, a incredulidade misturada à angústia. "Você não deveria ter voltado", Ana respondeu, seu tom feroz e acusador. "Você sabe o que isso significa. Eles te encontram e vão acabar com tudo." Carlos olhou de uma irmã para outra. O que estava acontecendo? O amor que ele sentia por Luísa fez um giro inesperado. "Você está do lado deles?" ele perguntou, sua voz quase um sussurro. O choque foi tão grande que ele mal conseguia respirar. "Não, Carlos!" Luísa gritou, mas Ana a interrompeu. "Se você está com ela, você também está em perigo. Estão atrás de nós, e você não pode escapar deste jogo. As regras mudaram." A realidade se tornava ainda mais insuportável. Naquele momento, a primeira dúvida brotou no coração de Carlos. Quem realmente era Luísa? Ela era apenas uma costureira fugindo de um passado perigoso ou a filha de um criminoso, enredada em uma teia da qual não conseguia escapar? Mais disparos ressoaram, e os encapuzados tomaram posição, dispostos a não deixar ninguém sair vivo. A situação era caótica, e Carlos percebeu que não só seu amor, mas a vida deles estava em jogo. "Precisamos ir, agora!" gritou Luísa, mas Carlos hesitou. O que mais estava acontecendo? A irmã, a revelação da família, o mundo criminoso. Tudo isso estava prestes a despedaçá-los. Prepare-se. O que mais estava escondido nessa noite? Carlos estava em choque, a mente girando com a revelação de Luísa. Ele tinha se apaixonado por uma agente infiltrada? Como isso era possível? O coração dele acelerou. Um esquema? O que você quer dizer com isso? Ele olhara ao redor. Os homens estavam cada vez mais próximos, e o medo paralisava suas ações. "Eu não tive escolha.
Estava aqui para descobrir quem está por trás dessa organização. Luísa explicou, as palavras saindo em um fio de desespero. Eles estão em toda parte, e eu não posso deixar você se envolver mais do que já está. A adrenalina se misturou à confusão, mas antes que Carlos pudesse processar tudo, uma explosão repentina ecoou atrás deles. O chão tremeu, os homens que o cercavam olharam para trás, os rostos horrorizados, e então tudo mudou. Uma nuvem de fumaça e estilhaços invadiu a cena. Os homens gritaram, despencando para o chão, enquanto Carlos e Luísa se lançaram para o lado, buscando abrigo. O caos se estabelecia. Qualquer lógica parecia ter evaporado. E o pânico tomava conta do ar. É a sua família, eles estão aqui, gritou Luísa, enquanto Carlos tentava entender a situação. E no meio desse turbilhão, uma figura conhecida surgiu na fumaça. Ele não podia acreditar. Era Rafael, o antigo melhor amigo de Carlos. Rafael, o que você está fazendo aqui? A confusão se misturou ao alívio momentâneo. Carlos, você precisa sair, agora! Eles estão por toda parte. Rafael disse, enquanto puxava uma mochila do banco de trás do SUV, lançando-a nas mãos de Luísa. Aqui, leva isso. É o melhor que conseguimos. Eles sabem que você está aqui. Mas então, Luísa olhou para Rafael com desconfiança. Por que você está ajudando a mim e ao Carlos? Você sabia sobre isso? Rafael hesitou, olhando para Carlos. Eu não posso explicar agora, mas confie em mim. O que está acontecendo é maior do que podemos imaginar. A tensão cresceu. Antes que pudessem responder, outra explosão ecoou, e um dos homens encapuzados se levantou, furioso. Carlos, você traiu a nossa confiança e agora vai pagar. A raiva dele era palpável, e Carlos sentiu o sangue frio percorrendo suas veias. Era um dos capangas da família de Luísa. Carlos, não! Luísa gritou, mas ele estava decidido. Ele não podia deixar que aquilo acabasse assim. Vou me colocar na frente de você. Eles não vão levar você. Carlos se virou para Rafael, desesperado. Precisamos de um plano. Rafael estava prestes a responder, mas antes que pudesse, algo chocante aconteceu. A mochila que Luísa segurava começou a vibrar. O som do zumbido era inconfundível. Manuel, um dos homens que estavam atrás deles, olhou furioso para a mochila, as feições dele distorcidas. — O que você fez? Ele gritou. Luísa abriu a mochila rapidamente, revelando explosivos, mas não eram qualquer tipo de explosivos. Eram dispositivos de rastreamento. Eu não sabia. O que é isso? Você é uma traidora! Gritou Manuel, enquanto se agarrava à sua arma. Mas antes que ele pudesse agir, Rafael disparou. O tiro ecoou e a tensão atingiu seu clímax. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Um dos homens que Carlos achou que estivesse caído levantou-se e disparou de volta, atingindo Rafael na perna. Não! Carlos gritou, horrorizado. Rafael caiu, a dor estampada no rosto. Carlos, vá! Ele ordenou, enquanto a batalha começava a se intensificar novamente. Abalado, olhou para Luísa, que estava em choque. O que ela não sabia era que a verdade dela não apenas afetava seu destino, mas o de todos ao seu redor. Mas no momento em que se preparavam para fugir, uma reviravolta devastadora possuía o ar. A porta do SUV se abriu novamente, e uma figura emergiu. Era Ana, a irmã de Luísa, com uma expressão de determinação. Se você quiser salvar o Rafael e a si mesmo, você vai me ouvir. Quem é você? Carlos perguntou, seus olhos se estreitando. Antes que ela pudesse responder, houve um barulho ensurdecedor. Um carro passou em alta velocidade, batendo de encontro ao SUV. O impacto os atordoou. Carlos olhou para trás, e o que viu deixou seu coração gelado. A imagem de Luísa estava mudando. Ela estava com os olhos fixos no carro que havia passado, e então tudo fez sentido. Luísa, o que acontece se eles forem atrás de nós? Ela estava paralisada,
como se segurasse a chave de um mistério ainda mais profundo. E assim, enquanto a confusão e o caos continuavam ao redor, Carlos entendeu. A verdadeira batalha não era apenas pela sobrevivência, mas pela verdade que estava prestes a ser desvelada. Um segredo devastador que mudaria tudo. Tire a mão dele, Luísa. Você não sabe com quem está lidando. Carlos gritou, mas os olhos dela estavam longe, fixos no passado que estava prestes a explodir, de uma forma que nenhum deles poderia prever. As perguntas pairavam no ar. Quem era Rafael realmente? O que realmente significava o passado dela? E o que estava escondido sob a superfície, esperando para ser descoberto? Carlos estava paralisado. O caos à sua volta se misturava à confusão que dominava seus pensamentos. Luísa, com os olhos fixos em Ana, parecia distante, como se estivesse presa em um pesadelo que não conseguiria acordar. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar longe disso tudo, Luísa exclamou, a voz trêmula, refletindo o desespero que a envolvia. Ana, sem se importar com as balas que ainda zumbiam ao redor, respondeu, Eu vim salvar você, Luísa. Não perceba isso? A tensão se acumulava como uma tempestade prestes a explodir. Carlos olhou entre as duas irmãs, tentando entender o que estava acontecendo. Salvar? De quem? De nós mesmos? Carlos disparou, sua voz mais alta que os disparos. A adrenalina batia forte em suas veias. Confusão, medo e determinação lutavam dentro dele. Luísa segurou seu braço, os olhos cheios de um medo profundo. Carlos, precisamos confiar. Não fique ao lado dela. Antes que Carlos pudesse responder, um rugido enfurecido cortou o ar. Um carro, vindo em alta velocidade, quirou a esquina. Ele se aproximava rapidamente, como uma flecha. Cuidado! Carlos gritou, puxando Luísa para o lado. Mas foi tarde demais. O carro derrapou, atingindo o SUV que estava parado. E a explosão foi ensurdecedora. Um impacto repentino, um calor que queimava. Carlos foi atirado para trás, caindo no chão, a visão turva. Ele se arrastou para ficar em pé, os ouvidos zumbindo. Luísa, ele chamou. Pânico no peito. A visão começou a clarear, e o caos se transformava em um pesadelo ainda maior. A fumaça e os gritos pareciam envolver tudo. Ele se esforçou para se levantar, buscando por Luísa. Quando seus olhos se encontraram novamente, toda a história mudou. Com os cabelos bagunçados e o rosto coberto de fuligem, Luísa estava parada ao lado de Ana. A expressão delas era de terror combinado com alívio. Carlos, agora a verdade precisa vir à luz. Luísa disse, sua voz tremendo mais firme. Eu não sou apenas uma agente infiltrada. Você sabe quem eu sou, não sabe? Carlos franziu a testa, sem entender. O que você está dizendo? Você não entende. Tudo isso, eu sou a filha de um dos homens que está por trás da organização. Fui trocada ao nascer. O homem que você conhece como meu pai, na verdade, ele é meu tio. A revelação caiu como um tijolo. O coração de Carlos disparou. E as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma horrenda. Ele balançou a cabeça, tentando montar as informações. Como você pode me dizer isso agora? Isso é insano. Ana interveio. Você precisa entender, Carlos. A Luísa foi criada para ser a sucessora, mas decidiu sair desse mundo. E agora, eles a querem de volta. A verdade revelada pesava nos ombros de Carlos. Você está dizendo que você é uma herdeira do crime? Isso era tudo uma armadilha? Ele não conseguia acreditar. Cada palavra fazia seu mundo desmoronar. O que era amor se transformava em mentira. Luísa, com lágrimas nos olhos, se aproximou. Carlos, eu não sabia. Eu não escolhi isso. Meu tio me forçou a viver assim. A única maneira de eu escapar era me infiltrar. Eu prometi desmantelar essa organização. O desespero dela era palpável, mas a revelação a tornava mais segura do que nunca.
Outra explosão irrompeu e Carlos se agachou, instintivamente puxando Luísa para baixo. Precisamos sair. Ele gritou a urgência em sua voz, escandalizando tudo ao seu redor. Não se mova! Uma voz estrondosa ecoou de algum lugar. E os olhos de Carlos se arregalaram ao reconhecer o homem. Manuel, o capanga que esteve com eles o tempo todo. Vocês não estão escapando tão facilmente. O peso do momento fez o sangue de Carlos ferver. Ele havia confiado na mulher que agora sabia que tinha laços com um mundo que não era seu. Mas enquanto a verdade o transformava, algo dentro dele se aquecia. A necessidade de proteger Luísa crescia em meio à confusão. Eu não vou deixar que você a leve. Carlos gritou, colocando-se na frente de Luísa novamente, determinado. Luísa segurou sua mão, os olhos brilhando com uma mistura de amor e medo. No fundo, a mente de Carlos girava. Havia algo mais que precisava ser revelado. Uma pergunta pairava no ar. Se a Luísa é realmente quem diz que é? E se tudo o que ele conhece sobre ela for apenas a ponta do iceberg? Enquanto ele se preparava para agir, uma sombra no fundo da mente sussurrou um eco persistente, como se ainda houvesse uma reviravolta prestes a acontecer. O que mais poderia se revelar naquela noite dominada pelo caos? Carlos estava paralisado. O caos à sua volta se misturava à confusão que dominava seus pensamentos. Luísa, com os olhos fixos em Ana, parecia distante, como se estivesse presa em um pesadelo que não conseguiria acordar. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar longe disso tudo. Luísa exclamou, a voz trêmula, refletindo o desespero que a envolvia. Ana, sem se importar com as balas que ainda zumbiam ao redor, respondeu. Eu vim salvar você, Luísa. Não perceba isso? A tensão se acumulava como uma tempestade prestes a explodir. Carlos olhou entre as duas irmãs, tentando entender o que estava acontecendo. Salvar? De quem? De nós mesmos? Carlos disparou, sua voz mais alta que os disparos. A adrenalina batia forte em suas veias. Confusão. Medo e determinação lutavam dentro dele. Luísa segurou seu braço, os olhos cheios de um medo profundo. Carlos, precisamos confiar. Não fique ao lado dela. Antes que Carlos pudesse responder, um rugido enfurecido cortou o ar. Um carro vindo em alta velocidade virou a esquina. Ele se aproximava rapidamente, como uma flecha. Cuidado! Carlos gritou, puxando Luísa para o lado, mas foi tarde demais. O carro derrapou, atingindo o SUV que estava parado, e a explosão foi ensurdecedora. Um impacto repentino, um calor que queimava. Carlos foi atirado para trás, caindo no chão. A visão turva. Ele se arrastou para ficar em pé, os ouvidos zumbindo. Luísa! Ele chamou, pânico no peito. A visão começou a clarear, e o caos se transformava em um pesadelo ainda maior. A fumaça e os gritos pareciam envolver tudo. Ele se esforçou para se levantar, buscando por Luísa. Quando seus olhos se encontraram novamente, toda a história mudou. Com os cabelos bagunçados e o rosto coberto de fuligem, Luísa estava parada ao lado de Ana. A expressão delas era de terror combinado com alívio. Carlos, agora a verdade precisa vir à luz. Luísa disse, sua voz tremendo, mas firme. Eu não sou apenas uma agente infiltrada. Você sabe quem eu sou, não sabe? Carlos franziu a testa, sem entender. O que você está dizendo? Você não entende. Tudo isso, eu sou a filha de um dos homens que está por trás da organização. Fui trocada ao nascer. O homem que você conhece como meu pai, na verdade, ele é meu tio. A revelação caiu como um tijolo. O coração de Carlos disparou, e as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma horrenda. Ele balançou a cabeça, tentando montar as informações. Como você pode me dizer isso agora? Isso é insano. Ana interveio. Você precisa entender, Carlos. A Luísa foi criada para ser a sucessora,
mas decidiu sair desse mundo, e agora eles a querem de volta. A verdade revelada pesava nos ombros de Carlos. Você está dizendo que você é uma herdeira do crime? Isso era tudo uma armadilha. Ele não conseguia acreditar. Cada palavra fazia seu mundo desmoronar. O que era amor se transformava em mentira. Luísa, com lágrimas nos olhos, se aproximou. Carlos, eu não sabia. Eu não escolhi isso. Meu tio me forçou a viver assim. A única maneira de eu escapar era me infiltrar. Eu prometi desmantelar essa organização. O desespero dela era palpável, mas a revelação a tornava mais segura do que nunca. Outra explosão irrompeu, e Carlos se agachou, instintivamente puxando Luísa para baixo. Precisamos sair, ele gritou, a urgência em sua voz escandalizando tudo ao seu redor. Não se mova. Uma voz estrondosa ecoou de algum lugar, e os olhos de Carlos se arregalaram ao reconhecer o homem. Manuel, o capanga que esteve com eles o tempo todo. Vocês não estão escapando tão facilmente. O peso do momento fez o sangue de Carlos ferver. Ele havia confiado na mulher que agora sabia que tinha laços com um mundo que não era seu. Mas enquanto a verdade o transformava, algo dentro dele se aquecia. A necessidade de proteger Luísa crescia em meio à confusão. Eu não vou deixar que você a leve. Carlos gritou, colocando-se na frente de Luísa novamente, determinado. Luísa segurou sua mão, os olhos brilhando com uma mistura de amor e medo. No fundo, a mente de Carlos girava. Havia algo mais que precisava ser revelado. Uma pergunta pairava no ar. Se a Luísa é realmente quem diz que é, e se tudo o que ele conhece sobre ela for apenas a ponta do iceberg? Enquanto ele se preparava para agir, uma sombra no fundo da mente sussurrou um eco persistente, como se ainda houvesse uma. Ana, com uma expressão de desespero profundo, puxou uma pistola que estava escondida sob a blusa. Desculpe, Luísa, mas você não pode ir mais longe. As palavras saíram como um sussurro gelado, e a tensão no ar se desfez como uma teia. Carlos ficou paralisado ao ver a irmã, alguém que sempre julgou ser sua aliada, com a arma apontada para Luísa. Você está maluca? Luísa gritou, os olhos arregalados, sentindo o golpe do choque. Por que você faria isso? Porque você não entende o que está em jogo. Ana respondeu, a frieza na voz dela cortante. Você não pode escapar do que é. Eles vão buscar você, e se você voltar, todos nós pagaremos o preço. Eu não posso deixar isso acontecer. Carlos sentiu a terra sumir sob seus pés. Ana, você está do lado deles? A traição doce da própria família se transformou em veneno. Enquanto os homens se aproximavam, o cenário se tornava cada vez mais caótico. Cada segundo contava, e o que estava se desenrolando diante de seus olhos era um pesadelo que se revezava entre a tragédia e a revelação. Em meio ao tumulto, a mão de Luísa tremia, enquanto ela olhava para Carlos, buscando não apenas proteção, mas uma resposta. O que mais poderia ser revelado naquela noite dominada pelo caos? E o que as palavras de Ana realmente significavam para o futuro deles? Carlos estava paralisado. O caos à sua volta se misturava à confusão que dominava seus pensamentos. Luísa, com os olhos fixos em Ana, parecia distante, como se estivesse presa em um pesadelo que não conseguiria acordar. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar longe disso tudo, Luísa exclamou, a voz trêmula, refletindo o desespero que a envolvia. Ana, sem se importar com as balas que ainda zumbiam ao redor, respondeu. Eu vim salvar. Não percebe isso? A tensão se acumulava como uma tempestade prestes a explodir. Carlos olhou entre as duas irmãs, tentando entender o que estava acontecendo. Salvar? De quem? De nós mesmos? Carlos disparou,
sua voz mais alta que os disparos. A adrenalina batia forte em suas veias. Confusão, medo e determinação lutavam dentro dele. Luísa segurou seu braço, os olhos cheios de um medo profundo. Carlos, precisamos confiar. Não fique ao lado dela. Antes que Carlos pudesse responder, um rugido enfurecido cortou o ar. Um carro vindo em alta velocidade virou a esquina. Ele se aproximava rapidamente, como uma flecha. Cuidado! Carlos gritou, puxando Luísa para o lado. Mas foi tarde demais. O carro derrapou, atingindo o SUV que estava parado, e a explosão foi ensurdecedora. Um impacto repentino, um calor que queimava. Carlos foi atirado para trás, caindo no chão, a visão turva. Ele se arrastou para ficar em pé, os ouvidos zumbindo. Luísa! Ele chamou, pânico no peito. A visão começou a clarear e o caos se transformava em um pesadelo ainda maior. A fumaça e os gritos pareciam envolver tudo. Ele se esforçou para se levantar, buscando por Luísa. Quando seus olhos se encontraram novamente, toda a história mudou. Com os cabelos bagunçados e o rosto coberto de fuligem, Luísa estava parada ao lado de Ana. A expressão delas era de terror combinado com alívio. Carlos, agora a verdade precisa vir à luz. Luísa disse, sua voz tremendo mais firme. Eu não sou apenas uma agente infiltrada. Você sabe quem eu sou, não sabe? Carlos franziu a testa, sem entender. O que você está dizendo? Você não entende. Tudo isso, eu sou a filha de um dos homens que está por trás da organização. Fui trocada ao nascer. O homem que você conhece como meu pai. Na verdade, ele é meu tio. A revelação caiu como um tijolo. O coração de Carlos disparou. E as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma horrenda. Ele balançou a cabeça, tentando montar as informações. Como você pode me dizer isso agora? Isso é insano. Ana interveio. E você precisa entender, Carlos. A Luísa foi criada para ser a sucessora, mas decidiu sair desse mundo. E agora eles a querem de volta. A verdade revelada pesava nos ombros de Carlos. Você está dizendo que você é uma herdeira do crime? Isso era tudo uma armadilha? Ele não conseguia acreditar. Cada palavra fazia seu mundo desmoronar. O que era amor se transformava em mentira. Luísa, com lágrimas nos olhos, se aproximou. Carlos, eu não sabia. Eu não escolhi isso. Meu tio me forçou a viver assim. A única maneira de eu escapar era me infiltrar. Eu prometi desmantelar essa organização. O desespero dela era palpável, mas a revelação a tornava mais segura do que nunca. Outra explosão irrompeu, e Carlos se agachou, instintivamente puxando Luísa para baixo. Precisamos sair, ele gritou, a urgência em sua voz escandalizando tudo ao seu redor. Não se mova! Uma voz estrondosa ecoou de algum lugar, e os olhos de Carlos se arregalaram ao reconhecer o homem. Manuel, o capanga que esteve com eles o tempo todo. Vocês não estão escapando tão facilmente. O peso do momento fez o sangue de Carlos ferver. Ele havia confiado na mulher, que agora sabia que tinha laços com um mundo que não era seu. Mas enquanto a verdade o transformava, algo dentro dele se aquecia. A necessidade de proteger Luísa crescia em meio à confusão. Eu não vou deixar que você a leve, Carlos gritou, colocando-se na frente de Luísa novamente determinado. Luísa segurou sua mão, os olhos brilhando com uma mistura de amor e medo. No fundo, a mente de Carlos girava. Havia algo mais que precisava ser revelado. Uma pergunta pairava no ar. Se a Luísa é realmente quem diz que é, e se tudo o que ele conhece sobre ela for apenas a ponta do iceberg? Enquanto ele se preparava para agir, uma sombra no fundo da mente sussurrou um eco persistente, como se ainda houvesse uma reviravolta prestes a acontecer. Foi então que Ana, com uma expressão de desespero profundo, puxou uma pistola que estava escondida sob a blusa. Desculpe, Luísa, mas você não pode ir mais longe. As palavras saíram como um sussurro gelado. E a T. Você está maluca? Luísa gritou,
os olhos arregalados, sentindo o golpe do choque. Por que você faria isso? Porque você não entende o que está em jogo, Ana respondeu, a frieza na voz dela cortante. Você não pode escapar do que é. Eles vão buscar você, e se você voltar, todos nós pagaremos o preço. Eu não posso deixar isso acontecer. Carlos sentiu a terra sumir sob seus pés. Ana, você está do lado deles. A traição doce da própria família se transformou em veneno. Enquanto os homens se aproximavam, o cenário se tornava cada vez mais caótico. Cada segundo contava, e o que estava se desenrolando diante de seus olhos era um pesadelo que se revezava entre a tragédia e a revelação. Enquanto a tensão se acumulava, uma figura emergiu das sombras. Era um homem conhecido, mais próximo do que imaginavam. Ana, chega, ele gritou, fazendo todos pararem. Era Rodrigo, o pai de Luísa, aquele que todos acreditavam ter morrido. O passado que eles pensavam ter enterrado voltava à tona. Pai? Luísa murmurou, os olhos arregalados. A confusão era palpável. Mas você foi dado como morto. Eu sempre estive aqui. Esse jogo nunca terminou. E agora você quer virar as costas para tudo isso? Você não sabe o que está fazendo. Rodrigo tinha um brilho intenso nos olhos e seu tom era de determinação e uma pitada de desespero. A reviravolta fez o ar ficar pesado, e Carlos percebeu que tudo o que eles pensavam que sabiam estava prestes a desmoronar. O que mais havia escondido nas sombras daquele mundo? E quem realmente eram os aliados deles? A batalha estava longe de acabar. Carlos sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O homem à sua frente, Rodrigo, o pai que todos pensavam estar morto, não deveria estar ali. Pai, é você? A incredulidade tomou conta dele, enquanto a fumaça do caos os envolvia. Sim, sou eu, Rodrigo respondeu, com a voz grave e cheia de um peso oculto. Eu nunca quis que você soubesse sobre tudo isso, mas agora não temos escolha. Luísa precisa entender a verdade. Você está aqui, mas por quê? O que você quer? Luísa perguntou, a voz trêmula, mas determinada. O medo em seu olhar lutava contra a ira que começava a emergir. Quero ajudar você a sair desse jogo, Luísa, Rodrigo disse, sua expressão endurecida. Eles vão atrás de você. E não apenas isso. Você é a última ação deles, a chave que falta para fortalecer nosso legado. Mas eu não deixarei que você caia nas armadilhas da nossa família. Carlos não sabia em quem confiar, mas a verdade estava clara para ele. Luísa era mais do que uma mulher que ele amava. Ela tinha um destino que poderia mudar tudo. Mas e agora? Carlos perguntou, sentindo a pressão no peito aumentar. Como podemos sair disso? Precisamos ser rápidos, eles já estão chegando, Rodrigo alertou, os olhos agora fixos na porta. Ana, pode confiar em mim, mas você precisa ajudar Luísa a se lembrar de quem realmente é. É perigoso, mas é verdade. Ana olhou para o pai, confusa. A linha entre confiança e traição estava borrada. E se ela não quiser mais fazer parte disso? A escolha dela tem que ser respeitada. Não é uma escolha. Ela não pode sair assim. Eles não deixarão. Precisamos ir agora. Rodrigo exclamou, o desespero evidente em sua voz. A tensão era palpável. Carlos apertou a mão de Luísa, buscando conforto e força. Vamos juntos. O que quer que venha, enfrentaremos como uma equipe, ele declarou. O coração batendo forte, mas a coragem superando o medo. Luísa assentiu lentamente, os olhos brilhando com uma mistura de emoções. Certo, mas se vamos fazer isso, vamos para a ação agora. O barulho de passos apressados se aproximando os fez perceber que o tempo estava se esgotando. Sem pensar duas vezes, Rodrigo liderou o caminho, levando a todos por uma saída lateral. O ar estava pesado, mas a determinação os impulsionava.
Enquanto se moviam, os ecos de conversas e os ruídos da batalha se intensificavam à medida que se afastavam do centro do conflito. Carlos olhou para Luísa, seu rosto iluminado pela determinação. Ele sabia que garra e amor precisavam prevalecer sobre os medos. Você tem mais força do que imagina, Luísa. Com um aceno de cabeça, ela se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. E você é minha âncora nesta tempestade. Não vou deixar tudo isso me arrastar de volta. Eles emergiram em uma área mais isolada, longe da confusão, mas a sensação de perigo ainda estava presente. Vamos nos separar e usar os carros que temos à disposição. O que quer que isso signifique, não olhemos para trás, Rodrigo disse com autoridade. A verdade do passado pairava entre eles como uma sombra. O que saberiam todos e o que realmente significava para cada um deles? Carlos apertou a mão de Luísa uma última vez. A vida que conheciam não existia mais. A luta ou a fuga agora seria um novo começo. Enquanto se afastavam, Carlos não pôde deixar de sentir um frio na espinha. Olhando para o horizonte, ele sabia que novos desafios os aguardavam. Mas também havia algo mais, a esperança de que poderiam se reerguer das cinzas, redefinindo o futuro. Apenas quando estavam prontos para entrar no carro, Carlos se virou para Luísa. O que vem a seguir? O que faremos agora? Ele se questionava, sabendo que a resposta certamente estava dentro dela. Vamos desmantelar o que foi construído à custa de nossas vidas. E eu não vou parar até isso ser feito. A determinação nos olhos dela acendeu uma chama dentro dele. Eles poderiam ser mais do que eram. Mas o que mais estavam prestes a descobrir? O destino esperava, e mal podiam imaginar o que ainda estava por vir. Se você gostou desse desfecho, não se esqueça. É agora ou nunca. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O seu apoio é fundamental. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.